Passada a euforia pós-grito do Ipiranga, chegava o momento de lidar com as crises relacionadas à independência. Na verdade, estas crises eram extensões de todas as inquietações que haviam recaído sobre o Brasil desde a Revolução do Porto, mas que agora precisavam de uma solução urgente para que o país conseguisse garantir sua autonomia. Para começar, os grupos políticos brasileiros que se uniram em prol da emancipação tinham sérias discordâncias sobre a forma como a nação deveria ser conduzida. De um lado estavam os conservadores, que apoiavam um governo monárquico centralizado e de amplos poderes. Estes eram encabeçados pelo até então fiel ministro de Dom Pedro, José Bonifácio, e seus irmãos Martim e Antônio Carlos. Do outro estavam os liberais, que queriam uma monarquia constitucional que impusesse limites ao poder do imperador e desse autonomia administrativa às províncias. Nos dias que se sucederam ao 7 de setembro, Dom Pedro ainda se via ameaçado por uma reação que poderia vir de dentro do próprio império, já que os governadores de algumas províncias não reconheciam a independência. Sua única confiança era em José Bonifácio, que, como uma espécie de primeiro-ministro, organizou a marinha interna para combater as tropas portuguesas que estavam abrigadas nessas províncias. Mas com os poderes de seu cargo ainda mais fortalecidos, Bonifácio passou a perseguir aqueles que de alguma forma se opunham à forma de governo pretendida por ele e pelos demais conservadores. Enviou vários políticos para o exílio, prendeu outros tantos e mandou fechar jornais críticos a Dom Pedro. Contra os comerciantes portugueses, suas medidas foram ainda mais autoritárias, com sequestros de bens e desapropriação de imóveis. Desta forma, ele conseguiu criar desafetos, tanto do lado dos lusitanos quanto do lado dos brasileiros. Em maio de 1823 foi convocada a Assembleia Constituinte, que, graças a José Bonifácio, a esta altura contava com a maioria conservadora, para garantir a elaboração de uma Constituição nos moldes absolutistas. Ainda assim, Dom Pedro I acabou pressionado pelos protestos, tanto dos liberais quanto dos portugueses, e além de anistiar alguns dos condenados por Bonifácio, demitiu o amigo do ministério, rompendo de vez com todos os Andradas. Antônio Carlos, que era o relator da Constituinte, apresentou em setembro de 1823 um projeto de Constituição que desta vez limitava o poder do imperador e se aproximava das pretensões liberais. Em novembro do mesmo ano, enquanto ainda se discutia o projeto de Antônio Carlos, Dom Pedro I determinou a dissolução da Assembleia, se aproximando assim do chamado Partido Português, cuja ideia central ainda consistia em submeter novamente a economia brasileira a Portugal, nos moldes do colonialismo. Entre presos e exilados estavam os irmãos Andradas e o agora ex-ministro e ex-amigo do imperador José Bonifácio, que acabou tendo que voltar a viver na Europa, já que havia sido banido do Brasil. Somente em 1824 foi outorgada a primeira Constituição brasileira, cujo texto final foi concebido por um Conselho de Estado convocado pelo próprio imperador. Entre outras coisas, a carta previa um governo monárquico e hereditário, o voto censitário, não secreto e eleições indiretas. O catolicismo seria a religião oficial, mas o poder do Estado estava acima do da Igreja. A divisão dos poderes deixava ainda mais evidente a autoridade de Dom Pedro I, que com o poder moderador concentrava em si as decisões políticas do Império. É claro que com este texto, o imperador acabou aprofundando a crise existente entre ele e as províncias, além de se afastar do principal grupo responsável pela independência do Brasil. Nos anos seguintes até a sua abdicação, ele começaria a compreender que sem o apoio das elites brasileiras, não conseguiria sequer ter proclamado a independência.